um grande prazer estar aqui mediando, coordenando essa conversa, né? E a primeira coisa que eu queria perguntar a cada um de vocês é uma pergunta de dupla face. Quer dizer, a primeira é a relação que cada um de vocês tem com o futebol como fenômeno cultural, educacional, né? Quer dizer, como possibilidade de entendimento não só da cultura brasileira, mas como entendimento de diversas possibilidades sociais e, sobretudo, isso ligado à infância, né? E que vocês falassem um pouquinho do trabalho de vocês, sobretudo com realce para o trabalho ligado ao futebol, mas também aquilo que o extrapola. Luiz Coutinho de Carvalho, tenho 71 anos e tenho mestrado em Sociologia na Inglaterra. Essa é a minha, digamos, a minha formação, além de pedagogia que eu exerci durante muito tempo, de uma forma sempre informal, porque não sou pedagoga, não sou formada em pedagogia, mas eu trabalhei com Paulo Freire, ele me ensinou o que eu devia saber, e até hoje eu continuo aplicando essas ideias e essas formas de ensinar, essa maneira de ver a educação nos livros que eu faço. A editora Maco tem 31 anos no Rio de Janeiro. Foi criada com o objetivo de criar materiais educativos, não didáticos, nem paradidáticos, mas educativos, feitos de pano, porque o pano dá uma durabilidade, dá uma permanência maior do material junto à criança. Portanto, a mensagem que a gente quer passar, ela permanece por mais tempo, né? A minha relação, eu queria só fazer uma ressalva, eu também sou da Libre, tá? André, você não protestou, eu estou protestando aqui. O André é o representante, mas eu sou parte da Libre desde o comecinho, né? É um prazer dizer isso, sempre que eu posso eu afirmo a minha condição de libriana. A minha relação para responder já agora a questão, a minha relação com o futebol é basicamente de torcedora e também de observadora, como socióloga que eu sou. Quer dizer, o futebol é um fenômeno tão grande, tão rico, tão multifacetado, e principalmente num país como o Brasil, que ama o futebol e é capaz, é eficiente, é competente, né, nessa arte incrível de jogar e disputar de uma forma tão inteligente, tão gostosa de ver e tão alegre acima de tudo. Eu me lembro dos europeus falando comigo e elogiando o futebol alegre do Brasil. Quando o Pelé botou aqueles gols todos com 18 anos, naquela época eu vivia fora do Brasil e foi um marco, foi o fim do futebol pancada e o começo do futebol arte mesmo. E a alegria era o que saía, a alegria era o que aparecia, né? Era aquele menino de 18 anos fazendo tudo aquilo que ele fazia, e mais os outros também, todos os jogadores do Brasil, que mostraram uma nova maneira de jogar futebol. Então, se eu já gostava antes, porque eu fui atleta na minha adolescência, eu passei a gostar mais ainda e a ter esse tremendo orgulho do futebol do Brasil, né? Tremendo orgulho do Brasil eu sempre tive, sempre fui muito patriota mesmo, mas além disso é orgulho do futebol do Brasil especificamente. O livro Gol, ele pretende dizer às crianças o que é o futebol, mas como as crianças a que esse livro se destina são crianças menores, a gente não fala exatamente sobre o campeonato, sobre o jogo, sobre as regras, e sim sobre o que é essa alegria, o que é esse momento, né, do futebol e do gol, principalmente. A minha neta me inspirou esse livro quando me disse: vovó, o futebol é uma festa. Então, é exatamente isso que o livro quer dizer. O futebol é a festa de todos nós. É a festa do mundo, é a festa dos adultos, das crianças, dos que podem jogar, dos que não podem jogar, dos que gostam, dos que não gostam. Para todo mundo sempre sobra um sonzinho da festa. E é isso que está no livro. A última página, aqui do lado de cá,
a gente deixou um espaço em branco para que as crianças possam desenhar elas mesmas o que elas acham que é o futebol. Bom dia para vocês, obrigado pelo convite. Sempre bom retornar ao Rio de Janeiro, ainda mais para um paulistano, né? Sem praia e com o Rio Tietê, Marginal Pinheiros. Chegar pelo Santos Dumont sempre é uma grande alegria para os olhos e para o coração. Bom, a minha relação com o futebol tem a ver um pouco com a minha origem. A minha origem bem Copa do Mundo, a minha origem. Essa miscelânea de culturas. Eu não sou brasileiro, sou brasileiro naturalizado, mas não nasci no Brasil. Eu nasci numa cidade bem pequena chamada Kfar Saba. Alguém conhece? Kfar Saba? Não? Seria estranhíssimo se alguém conhecesse, eu ia ficar apavorado. Realmente ninguém conhece, né? Kfar Saba fica a 1 hora de Jerusalém, lá em Israel. Eu nasci em Israel. Só que os meus pais... Israel, na Copa do Mundo, é um fiasco. Tradição zero. Ia dar um belo jogo, né? Irã, Israel, ia ser uma coisa loucura, né? Ia ser um jogo bombástico, né? Literalmente bombástico, né? Mas Israel é difícil na Copa do Mundo. Acho que a relação de Israel com o futebol, eles amam o futebol, mas como que os jovens lá vão pro exército dos 18 aos 21 anos obrigatório, então é o auge do jovem que estaria num time de futebol. Então é muito difícil, é raro mesmo, né, você ter essa coisa do profissional israelense. Mas enfim, meus pais, eles não são israelenses, meus pais são portenhos, argentinos. Buenos Aires, ninguém é perfeito, né? São de Buenos Aires. Ninguém é perfeito, né? Então, o futebol já entra por aí. Aí já falando de uma outra, meu pai, que faleceu faz 7 anos, é que nem o Papa, né? Papa Francisco, São Lourenço, fanático do São Lourenço. Então, eu lembro que em Israel, eu criança, eu vim para o Brasil bem pequeno, com 5, 6 anos, mas eu tenho lembranças da relação do meu pai com o futebol em Israel, dele brincando comigo com bola. E quando a gente chegou no Brasil, eu tinha essa coisa do futebol já presente na minha vida como criança e precisava escolher um time. E quem acolheu a gente aqui no Brasil foram parentes, a gente morou 1 mês com esses parentes, primos, né? E meu primo era corintiano. Não era flamenguista, era corintiano. Fazer o quê, né? Nem vascaíno, corintiano. Aí eu tive que escolher o time e escolhi o Corinthians. Eu escolhi o Corinthians como time. Eu vou fazer o quê, né? Escolhi o Corinthians, eu fui escolhida. E a minha infância inteira eu brincava e era, enfim, a coisa do futebol. E o Corinthians era uma coisa muito ligada em cima do Carlos, da Copa de 86, o goleiro. Então eu era o Carlos, não sei o quê, mas enfim. Crescendo, né? Sempre gostei de jogar futebol. Jogava bem, sem falsa modéstia, jogava ponta esquerda, quando existia ponta esquerda, jogava bem, canhoto. E aí depois, enfim, quando eu vou começar a fazer meus estudos de formação, eu sou psicólogo. E quando entrei na psicologia, comecei a estudar a psicologia, todos os seus desdobramentos, fui me afastando um pouco, né, dessa vida esportiva e meio que falar que abandonei o futebol assim à distância, porque olhava, né, como espectador mesmo. E quando eu casei, tive minhas filhas, as minhas filhas, por incrível que pareça, 2 meninas, que tem a ver com os livros, né, que eu faço, elas, principalmente a primeira, a mais velha, desde pequenininha amavam uma bola de futebol, e a Liz. E ela foi escolher um time que não foi o meu time, não é o Corinthians. Eu não sei como acontece essas coisas. Vocês podiam explicar isso, né? Eu não sei como acontece isso, né? A gente sempre acha que a gente passa isso para os filhos. E ela virou São Paulina. Eu não sei como, um desastre. Não sei como aconteceu isso, mas ela virou São Paulina. Só que a Liz, ela joga muito, mas muito bem bola. E como os meus livros sempre estão muito vinculados com as duas, eu comecei a pensar em fazer livros ligados às duas. Então, além do Gabriel, da Copa do Mundo, eu tenho outro livro, que eu não trouxe esse, que chama Café com Leite, que é um livro que fala de uma menina, que é a minha filha, obviamente, que sempre que ela queria jogar com os meninos, diziam para ela, você é café com leite. E ela ficava muito furiosa com isso. E ela joga muito bem, não era para ser café com leite. Aí eu fiz um livro falando sobre essa história dessa menina, enfim, e como ela dá a volta e tudo mais. O Gabriel, da Copa do Mundo, já faz parte de uma coleção que eu tenho, da Brink Book, que chama Clara e Gabriel, que são 2 irmãos, inspirados também nas minhas filhas,
E tem histórias também do cotidiano, como o Gabriel já para o banho, a Tiara da Clara. São histórias muito ligadas ao mundo, chamam do mundo, né, as formigas, né, o pequenininho do meu universo. Então, por exemplo, a Tiara da Clara é aquela história das crianças não quererem desgrudar dos seus objetos. Ela põe uma tiara na cabeça e quer tomar banho com a tiara, e quer jogar bola com a tiara, e quer ir pro dentista com a tiara. E aí eu faço um livro sobre a tiara. Então o Gabriel vem nessa toada. Basicamente isso sobre o futebol. Depois eu vou falar sobre os outros livros, outra coisa, mas sobre o futebol é isso. Sou apaixonado como espectador, não jogo nada hoje, infelizmente. Minhas filhas são loucas, fanáticas. Os dois, eu estava com a minha filha vendo jogos ontem, estava assim, ela entende tudo de futebol, 10 anos, mais do que eu. Eu tenho muito, muito orgulho. É isso. A minha relação com o futebol também é como toda criança. Eu queria, quando pequeno, queria ser jogador de futebol. Acho que todo menino quer. E eu morava no interior do Nordeste e era torcedor fanático do Bahia. E até que logo eu descobri que eu não tinha a menor possibilidade de virar jogador de futebol, que não tinha talento para isso. E virei um torcedor daqueles de acompanhar e tal. E já na Bahia comecei a torcer para o Flamengo do Rio, nem imaginava que um dia viria morar aqui. E quando vim para cá, continuei acompanhando o futebol e comecei a trabalhar em jornal aqui. Pouco tempo depois, trabalhando em jornal, eu já estava escrevendo sobre futebol. Eu fazia comentários no jornal Última Hora, pequenos comentários sobre os jogos. Depois tive uma coluna de humor no jornal O Dia, no caderno Ataque, chamado Ataque de Riso, que era uma coluna onde eu brincava sobre os jogos. Enfim, e o futebol sempre esteve muito próximo de mim. Sempre foi uma grande paixão. Quando comecei a publicar livros, fazer literatura, é natural que um dos temas viesse a ser o futebol. Eu escrevi sobre tudo, sobre música, sobre humor, sobre a morte, sobre isso, sobre aquilo. Tenho livro para criança, livro para adultos. E o futebol, naturalmente, tinha que entrar por aí. Eu fiz muitos contos para adultos sobre futebol. Em todos os meus livros de contos tem alguma coisa, pelo menos um, sobre futebol. No Grande Homem, mais ou menos, tem uns 2 contos sobre futebol, que é um livro da Bertrand Brasil. O Cometa Cravado em Tua Coxa, que é um livro de contos da Record, tem coisas sobre futebol. E na literatura infantil, o primeiro livro que eu escrevi foi um livro sobre futebol, foi um livro chamado O Voo do Pássaro Garrincha, que é uma homenagem ao Garrincha, naturalmente. Bom, e para hoje aqui, eu queria mostrar, porque eu imaginei que poucas editoras fossem comparecer, e, na verdade, eu estou vendo que só a Duna Dueto mandou esse livro aí, que é um show de bola. Então, além desse, como eu tenho outro sobre futebol, alguns saíram agora, as editoras pegaram naturalmente a febre da Copa, e outros não. Saíram há mais tempo, ou saíram agora, mas já estava escrito há muito tempo, e etc. E tem editora aqui que não é necessariamente da Libre, mas mesmo assim eu vou mostrar a capa para vocês só porque eu trouxe. O show de bola já está ali, da Duna Dueto. Essa editora também é da Libre, a Fino Traço, é uma editora de Belo Horizonte. Publicou esse infantil chamado Moleque Zizé com a Bola no Pé, que é um poema sobre um menino que gosta de jogar futebol. E, bom, também da Libre, a Mauad, que é uma editora aqui do Rio, fez ano passado esse almanaque que chama 100 anos da Seleção Canarinho, Almanaque Brasil de Todas as Copas. Isso aqui é mais juvenil e também interessa para adulto, que é uma história dos 100 anos da seleção brasileira, desde o primeiro jogo, em 1914, até 2014. Fala de todas as Copas, menos da de 2014, naturalmente, que foi escrita antes. Vai até os preparativos do final do ano. Também a Mauad, eu faço essa coleção, que são 8 títulos, chamada Desde Menino, que é a história dos times de futebol contada para criança. 8 títulos, são os 4 grandes do Rio e os 4 grandes de São Paulo. Aqui estão Flamengo e Santos. Trouxe 2 para mostrar. Bom, e 2 editoras que não são da Libre, a editora Dimensão, de Belo Horizonte,
fez ano passado esse livro, O Gandula que Comeu a Bola, que é uma antologia de contos juvenis, todos sobre futebol. E o mais recente, da editora Moderna, chama-se O Meu Lugar nas Quatro Linhas, é uma novela juvenil sobre a história desses meninos que saem do interior para ir treinar nos times grandes, tal, e aí as tristezas, as decepções, todas essas histórias.